E se a vingança mais devastadora não viesse de um grito, de uma explosão, mas de um silêncio que ecoa como um abismo? O que acontece quando o empata, aquele que sempre carregou dores alheias como se fossem suas, decide sem aviso apagar sua presença do palco do narcisista? Essa ausência não é apenas uma retirada, é um vazio que corrói, uma sombra que o perseguidor não consegue nomear nem controlar. Carl Jung dizia que nada é mais perturbador do que o encontro com aquilo que não conseguimos projetar nos outros. E é justamente nesse silêncio que o empata devolve ao narcisista seu próprio reflexo, cru, sem máscaras, sem plateia. O silêncio se transforma em um espelho distorcido, onde o narcisista vê apenas a própria solidão. E é essa imagem que se torna insuportável. O empata, ao sair sem confrontar, toca em algo ainda mais profundo, desmonta o jogo invisível de poder. Pois o que é o narcisista sem sua audiência? O que resta quando não há ninguém para manipular, quando as cordas que sustentavam sua ilusão são cortadas sem aviso? Essa saída não é uma fuga, é um ritual, uma morte simbólica que deixa o narcisista órfão do alimento que sempre acreditou eterno. Mas o silêncio não é apenas ausência, ele é um labirinto psicológico. Cada vez que o narcisista tenta compreender por que perdeu o controle, encontra apenas um eco. Esse eco se multiplica, se infiltra nas brechas da mente e cria a sensação de que algo invisível continua a puni-lo. Não há explicação, não há fechamento, não há palco final. Apenas um enigma que se reabre em cada lembrança. E talvez seja por isso que a saída silenciosa é a vingança mais sombria de todas. Porque não há palavras para combatê-la, não há estratégias para revertê-la. O empata desaparece como se nunca tivesse estado ali, mas deixa uma ausência que grita. E é nesse grito invisível, nesse silêncio que pesa mais do que 1000 acusações, que o narcisista encontra sua própria ruína. Quando o empata escolhe o silêncio, não é apenas uma escolha de recuo. É como se uma força invisível o guiasse para fora do palco, deixando o narcisista sem plateia, sem público, sem a respiração alheia que alimenta seu ego. O que parece fuga, na verdade, é revelação. Uma decisão que rompe com a necessidade de justificar, explicar ou confrontar. O silêncio não é vazio, ele é presença absoluta, uma sombra que ocupa todos os espaços sem precisar ser vista. E nesse silêncio, algo começa a se mover, como se a própria alma estivesse arquitetando uma justiça secreta. A retirada não soa como derrota, mas como um golpe que não pode ser previsto. O empata não anuncia, não negocia, não avisa. Apenas desaparece, e esse desaparecimento se torna um enigma que o narcisista não consegue decifrar. O que significa quando aquele que sempre suportou, sempre perdoou, sempre absorveu a dor, decide sumir sem uma palavra? Esse ato abre um abismo interno, um buraco negro que consome a arrogância do narcisista e o força a encarar aquilo que mais teme, o nada. Jung dizia que o inconsciente não perdoa o que é ignorado. O silêncio do empata é como a materialização dessa lei psíquica. Ao se retirar, ele não apenas abandona o campo, mas devolve ao narcisista aquilo que este tentou evitar por toda a vida, o confronto com sua própria sombra. Não há como manipular um silêncio, não há como distorcer a ausência. E justamente por isso, a saída silenciosa se torna a punição mais intensa, mais cruel, mais definitiva. Cada instante sem resposta se transforma em uma pergunta não resolvida. Por que ele foi embora? O que houve de errado? Onde errei? O narcisista que sempre acreditou ter todas as respostas se vê prisioneiro de perguntas que não pode calar. Essa prisão não tem muros, mas tem correntes invisíveis que o prendem ao próprio desespero. É o mesmo labirinto de Teseu sem fio de Ariadne, onde cada corredor leva de volta ao mesmo ponto, a falta de controle. E enquanto o empata se distancia, o silêncio cresce como uma tempestade interna. O narcisista tenta preencher esse vazio com outros corpos, outras vozes, outros aplausos,
mas nada tem o mesmo sabor. Nada devolve a sensação de domínio, porque não é a perda do empata que o destrói, mas o reflexo que essa perda provoca. A revelação de que, sem alguém para manipular, sua identidade se desfaz como pó ao vento. Esse silêncio é também um espelho, mas não um espelho comum. É como se fosse feito de água escura, refletindo apenas fragmentos distorcidos do próprio narcisista. Cada tentativa de olhar para fora o empurra de volta para dentro, onde jazem suas inseguranças, seus medos, sua solidão. O empata, sem dizer uma palavra, obriga o outro a mergulhar em um oceano que sempre evitou nadar. E é nesse mergulho involuntário que a vingança se cumpre. Mas há algo ainda mais devastador. A ausência não é apenas uma resposta, é um gesto simbólico, quase ritualístico. É como se o empata estivesse dizendo sem voz: eu não sou mais seu alimento, não sou mais sua sombra, não sou mais sua extensão. E esse corte invisível arranca do narcisista o único sustento que lhe restava. O silêncio vira faca, mas uma faca que corta por dentro, sem sangue, sem testemunhas. O mais perturbador é que essa saída não tem fim. O narcisista espera um retorno, um confronto, uma última cena, mas ela nunca vem. Esse nunca é o que o consome. A vida segue, o empata respira em outros horizontes, mas o narcisista continua preso ao mesmo instante, repetindo mentalmente o momento da perda, esperando um desfecho que nunca acontecerá. É como viver em um eterno último ato que nunca fecha as cortinas. E o espectador, ao ouvir isso, talvez se pergunte: será que já vivi esse silêncio? Será que já fui o empata que se calou? Ou o narcisista que ficou perdido no eco da ausência? Essa pergunta, uma vez plantada, não desaparece. Ela se instala como semente, germinando memórias, revirando cicatrizes, despertando lembranças de ausências que doem mais do que qualquer presença. Porque, no fundo, a vingança silenciosa não é apenas sobre o empata e o narcisista. É sobre todos nós, sobre o poder que o silêncio tem de revelar verdades que a palavra esconde. É sobre reconhecer que, às vezes, não há golpe mais profundo do que o vazio que deixamos para trás. O silêncio do empata, à primeira vista, pode parecer uma escolha de fraqueza, uma desistência disfarçada. Mas, quanto mais se olha para dentro desse gesto, mais se percebe que há uma força ancestral nele. Carl Jung já dizia que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas se desloca para o inconsciente, onde cresce em poder. E o silêncio é justamente esse deslocamento, um peso que o narcisista não consegue localizar, um fantasma que não tem rosto, mas que insiste em assombrar. O empata não precisa levantar a voz para ser ouvido. Sua ausência ressoa como um trovão no deserto. Essa retirada repentina é como um eclipse. De repente, aquilo que iluminava, que orbitava, desaparece e a escuridão toma conta. O narcisista, acostumado a se alimentar da presença constante, do olhar atencioso, da compreensão sem limites, se vê órfão de sua própria fonte de poder. É nesse instante que a máscara começa a rachar, porque não há público que a sustente. A ausência funciona como um espelho quebrado. Ele tenta se ver, mas só encontra fragmentos distorcidos. E nesse espelho estilhaçado, o narcisista se depara com algo que sempre evitou: sua própria fragilidade. Aquele que vivia de dominar, de manipular, de subjugar, descobre que é prisioneiro de um medo profundo, o medo de não ser nada. O silêncio do empata não apenas mostra essa fragilidade, mas a escancara em cada canto da mente. É como se o tempo parasse em uma sala vazia, onde todas as portas estão trancadas por dentro. O empata, sem se dar conta, ativa no outro o encontro com a sombra, essa parte rejeitada, negada, enterrada. Jung afirmava que ninguém pode fugir da sombra, apenas adiar o momento de confrontá-la. E quando esse momento chega, ele se revela brutal. O narcisista, diante do vazio, começa a sentir o peso de tudo o que projetou nos outros. O silêncio devolve o fardo,
e é insuportável. Cada tentativa de substituir o empata por alguém novo se torna falha. Outros corpos, outras vozes, outros olhares não preenchem o espaço, porque não se trata da ausência de uma pessoa específica, mas do corte invisível que ela deixou. Esse corte sangra em silêncio, e nenhum substituto é capaz de estancar a ferida. O narcisista passa a viver em busca do que já não existe, perseguindo um fantasma que não volta. E é aqui que a vingança se mostra mais sombria. Não há confronto direto, não há batalha, não há cena final em que um sai vitorioso e outro derrotado. Há apenas um vazio sem retorno. O empata segue adiante enquanto o narcisista fica preso a um eco interminável. É a punição perfeita, invisível, silenciosa, mas eterna. O silêncio, nesse sentido, não é ausência, mas excesso. É como um rio subterrâneo que inunda tudo por baixo, sem que ninguém perceba a origem da água. O narcisista tenta conter essa inundação com explicações, justificativas, narrativas próprias, mas nada funciona, porque não há discurso capaz de dar forma ao que não tem som. O silêncio é indomável. E enquanto o narcisista se perde nesse labirinto, o empata descobre uma nova face de si mesmo. A retirada não é apenas libertação, mas renascimento. É o início de uma vida onde não há mais correntes invisíveis, onde o coração não precisa mais carregar fardos alheios. O silêncio, que antes era dor, torna-se cura. O vazio, que antes parecia sufocante, se transforma em espaço para respirar. Mas o mais fascinante é que o narcisista nunca entende isso. Para ele, a ausência é apenas ferida, nunca é libertação, nunca é cura. Ele fica preso em um ciclo interminável de perguntas sem resposta, alimentando a própria ruína. E é exatamente nesse contraste que a vingança silenciosa encontra sua força. Enquanto um se afunda, o outro se eleva. E se você sente esse arrepio ao ouvir essas palavras, talvez seja porque já esteve em um desses lados. Talvez já tenha sentido o peso de carregar um silêncio como arma, ou talvez já tenha sido engolido por ele. Essa verdade não é distante, não é abstrata. Ela pulsa em cada relação quebrada, em cada laço que se desfez sem explicação, em cada ausência que ainda ecoa na memória. Há um momento em que o silêncio do empata deixa de ser apenas ausência e se converte em uma presença insuportável. Ele não precisa estar ali para ocupar o espaço. O vazio que deixou se torna um grito que ecoa em cada canto da mente do narcisista. É como se as paredes falassem, como se o ar pesasse, como se o mundo inteiro conspirasse para lembrar o que foi perdido. O silêncio ganha corpo, ganha peso, e o narcisista não consegue mais fugir dele. Esse eco constante se transforma em perseguição. O empata, mesmo distante, continua habitando os pensamentos do outro como um fantasma que não cessa de retornar. Cada gesto novo, cada tentativa de controle sobre alguém diferente se dissolve diante da lembrança involuntária do que já não existe mais. A ausência se faz presente em cada novo começo, contaminando tudo. É a vingança mais cruel, existir no vazio, existir no não dito, existir justamente porque não está mais ali. Jung afirmava que a psique é autorreguladora, que aquilo que foi negado retorna por vias inesperadas. E aqui a lei se cumpre com precisão. O narcisista, que negou a humanidade do empata, que reduziu sua alma a um objeto, agora é obrigado a sentir a humanidade que negou em si mesmo. O silêncio devolve o que foi arrancado, a sensação de ser pequeno, de ser vulnerável, de ser impotente. Essa devolução não é apenas dor, é humilhação. E quanto mais tenta escapar, mais se prende. O narcisista busca novas plateias, novos cenários, novos personagens para sustentar sua peça. Mas o palco já não é o mesmo, porque no fundo, o silêncio do empata permanece como uma cortina cerrada que nunca mais se abre.
É como tentar atuar diante de um teatro vazio. Não importa o esforço, não há olhos que reflitam a performance. E sem público, o espetáculo perde o sentido. O empata, por sua vez, já não olha para trás. Sua retirada é também uma travessia. Ele começa a se enxergar além da dor, além da função de curar o outro, além da ilusão de ser responsável pela felicidade alheia. Esse renascimento é silencioso, mas profundo. É como se, ao fechar uma porta invisível, ele tivesse aberto milhares de outras. Cada respiração sem peso é um ato de vingança sem intenção, mas carregado de força. O mais paradoxal é que o narcisista acredita ter perdido o controle de uma situação, mas, na verdade, o que perdeu foi o alimento de sua própria existência. Sem o empata, não há quem reflita suas grandezas, não há quem absorva suas sombras, não há quem sustente a fantasia. E nessa falta, ele se depara com o deserto, não um deserto externo, mas interno, árido, solitário, interminável. Esse deserto não é apenas sofrimento, é castigo. É o retorno do vazio que o narcisista sempre tentou esconder por trás de sorrisos, conquistas e manipulações. O silêncio revela a nudez da alma, despojada de máscaras, exposta ao sol inclemente da verdade. É nesse cenário que a vingança do empata atinge seu ápice, não por ação, mas por não ação, não por confronto, mas por desaparecimento. E aqui surge a pergunta que corrói: o que é mais devastador? Ser atacado por palavras afiadas ou ser abandonado por um silêncio que não termina? O narcisista descobre, tarde demais, que não existe defesa contra o vazio. Ele pode lutar contra gritos, pode manipular acusações, pode distorcer confrontos, mas não pode controlar aquilo que não responde. O silêncio é invencível porque não joga o jogo. Para o empata, esse silêncio é cura. Para o narcisista, é ruína. E nesse contraste se revela o verdadeiro poder da saída silenciosa. Ela não apenas encerra uma história, ela inaugura outra. Uma história onde o empata é livre e o narcisista é prisioneiro do próprio eco. É como se, ao se calar, o empata tivesse deixado atrás de si um feitiço que continua a agir, mesmo na distância. E talvez a maior revelação seja essa. Não é preciso gritar para destruir. Não é preciso ferir para marcar. Não é preciso se vingar para punir. Basta desaparecer. O silêncio, nesse ponto, se torna mais letal do que qualquer arma, mais profundo do que qualquer discurso, mais eterno do que qualquer lembrança. E é nesse eterno que o narcisista fica preso, enquanto o empata finalmente respira em paz. Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna linguagem. Não há mais necessidade de palavras, porque o que está em jogo já ultrapassa o campo da fala. O empata, ao desaparecer, cria um espaço que não pode ser traduzido em frases simples. É um espaço simbólico, carregado de significados ocultos, onde cada segundo de ausência se converte em mensagem. É como se o inconsciente coletivo de que falava Jung começasse a falar através desse vazio. O narcisista, mergulhado nesse espaço, sente que algo escapa ao seu controle. Até então, tudo se resumia a domínio. Controlar palavras, emoções, narrativas, mas como controlar aquilo que não responde? Como manipular o que não se manifesta? A ausência funciona como uma muralha invisível. O narcisista tenta atravessá-la, tenta provocar reação, tenta fazer barulho, mas tudo retorna em silêncio. E esse retorno é mais doloroso do que qualquer ataque. E então surge a experiência mais perturbadora. O narcisista passa a ouvir a própria voz ecoando dentro de si. Sem o empata para absorver seus excessos, a mente se torna um quarto fechado, onde cada palavra gritada ressoa 1000 vezes mais alta. O que antes era despejado sobre o outro, agora retorna como avalanche. É a sombra, como diria Jung, cobrando sua dívida. E não há como escapar daquilo que vive dentro. O empata, mesmo distante, permanece como símbolo. Sua ausência vira arquétipo, imagem que o inconsciente do narcisista não consegue apagar. Cada novo rosto lembra o rosto que se foi. Cada nova relação traz o fantasma da antiga. Não é apenas saudade, é prisão simbólica. O silêncio é a chave que fechou a cela e jogou a tranca no abismo.
O narcisista, sem perceber, se torna prisioneiro de si mesmo. Enquanto isso, o empata descobre uma verdade libertadora. O silêncio que parecia vazio revela-se fonte de energia. Ao não responder, ao não se justificar, ao não tentar salvar, ele percebe que pode finalmente existir sem carregar pesos que não lhe pertencem. É como se o ar voltasse aos pulmões depois de anos de sufocamento. A ausência não é apenas fuga, é renascimento. Mas há um paradoxo ainda mais cruel. Quanto mais o empata se cura na distância, mais o narcisista se afunda no labirinto da própria mente. O silêncio cria dois caminhos opostos. Um leva à reconstrução, o outro à destruição. E esse contraste é o que transforma a saída silenciosa na vingança mais sombria. Porque não é apenas sobre o que o empata fez, mas sobre o que o narcisista nunca conseguirá desfazer. Jung lembrava que a psique é movida por símbolos, e o silêncio é talvez o mais poderoso deles. Ele não se esgota, não envelhece, não se desgasta. Continua presente, mesmo quando tudo parece seguir em frente. O narcisista pode fingir que esqueceu, pode criar novas histórias, pode vestir novas máscaras, mas, em algum lugar, o silêncio permanece, latejando, esperando, recordando. E essa lembrança não precisa ser clara para ferir. Basta a sensação, a memória vaga, o incômodo sem nome. O narcisista passa a carregar uma pergunta não respondida, uma ferida que não cicatriza porque nunca foi confrontada. E é justamente nesse não dito que reside a tortura. O silêncio não fecha o ciclo, e é essa ausência de fechamento que se torna insuportável. O empata, sem se dar conta, realiza o ato mais revolucionário. Sai sem destruir, mas deixa o outro se destruindo sozinho. Não há sangue, não há batalha, não há espetáculo. Há apenas uma ausência que continua a trabalhar como veneno invisível, corroendo o narcisista por dentro. É a vingança que não precisa ser planejada, porque já está escrita na dinâmica das almas. E você que escuta, talvez perceba nesse instante que esse silêncio não é apenas uma ideia distante, ele é memória viva. Ele pode estar dentro de você. Talvez você já tenha sentido o peso de sumir ou o terror de ser deixado no vazio. Esse reconhecimento é a prova de que essa história não é sobre personagens externos, é sobre nós. É sobre o que acontece quando o silêncio se torna a palavra mais poderosa do mundo. Há silêncios que não passam. Eles não se dissolvem com o tempo, não desaparecem com novos encontros, não são abafados por outras vozes. Eles ficam como cicatrizes invisíveis que latejam em momentos inesperados. É isso que o narcisista descobre tarde demais, que a ausência do empata não é apenas um vazio temporário, mas um trauma psíquico que retorna em ciclos, sempre mais profundo, sempre mais corrosivo. O silêncio se torna um lembrete eterno daquilo que não pôde ser controlado. Esse trauma se manifesta em detalhes pequenos. Um olhar perdido em um rosto desconhecido que lembra um traço do passado. Um gesto repetido por outra pessoa que traz de volta o eco de uma memória. Uma palavra banal que se transforma em gatilho. O narcisista não precisa buscar esse silêncio. Ele o encontra em cada esquina da vida. O mundo inteiro se converte em espelho, refletindo o buraco que nunca foi preenchido. E quanto mais tenta escapar, mais se enreda. O silêncio age como uma teia invisível, prendendo o narcisista em um jogo que ele nunca poderá vencer. Porque não há argumento contra o nada, não há manipulação contra quem não ouve, não há poder contra quem não responde. O empata, sem dizer uma única palavra, impõe a derrota mais definitiva de todas. Uma derrota sem cena, sem testemunha, sem aplauso. O empata, por sua vez, já não precisa lutar. Sua vingança não é consciente, mas natural. Ao sair, ele não busca punir, busca sobreviver. Mas nesse ato de sobrevivência, cria a ferida mais funda no outro. É um paradoxo cruel. Ao escolher viver, ele condena o narcisista a morrer em vida. Ao escolher o silêncio, ele escreve a sentença mais sombria que existe. Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna na figura do destino. E o silêncio do empata é exatamente isso. O destino que o narcisista tentou evitar, mas que se materializa diante de seus olhos.
não é o empata quem pune, é a própria sombra do narcisista que se levanta para devorá-lo. E essa revelação não vem como grito, mas como sussurro interminável que só ele pode ouvir. No fundo, é isso que torna essa saída tão devastadora. Ela não tem fim. O empata segue, respira, se reconstrói. O narcisista, ao contrário, permanece preso no instante do abandono, repetindo mentalmente cada detalhe, cada gesto, cada silêncio. É uma eternidade psicológica, onde o tempo não avança, onde a ferida nunca cicatriza. O empata vai embora, mas o vazio fica para sempre. E nesse para sempre reside a verdadeira vingança. Não é sobre raiva, não é sobre revanche, é sobre algo muito maior, a incapacidade de fechar o ciclo. O narcisista fica condenado a viver em um eterno "e se", um questionamento que não encontra resposta, um labirinto que não tem saída. O silêncio é o minotauro que o espera em cada corredor. Enquanto isso, o empata descobre que sua ausência tem valor, que não estar presente é, muitas vezes, o gesto mais poderoso que pode existir. O silêncio, que antes parecia fragilidade, revela-se como força. O desaparecimento, que parecia covardia, se mostra como coragem. Porque é preciso coragem para deixar de ser espelho e se tornar sol, iluminando a si mesmo. E se você sente essa estranha mistura de dor e fascínio ao ouvir isso, é porque esse silêncio também já tocou você, seja no papel de quem se calou, seja no papel de quem foi deixado. E nesse toque há uma memória coletiva que Jung chamaria de arquétipo, o abandono, a ausência, o vazio que molda todas as nossas histórias. Esse silêncio não é apenas de alguém, é de todos nós. Porque no fim, a vingança silenciosa não é apenas contra o narcisista. Ela é contra a ilusão de que sempre podemos controlar o outro, contra a fantasia de que somos indispensáveis, contra a mentira de que o poder está fora de nós. O silêncio mostra o contrário, que o verdadeiro poder está em se retirar e ainda assim permanecer presente. O silêncio, quando se instala como sombra, não é apenas ausência de som, mas a presença de algo maior do que a palavra. Ele ocupa o espaço como uma névoa densa, deixando o narcisista cercado por um vazio que respira e pulsa. Não há barulho que consiga atravessar essa neblina. Não há distração capaz de dissolver o peso invisível que ela traz. O empata, sem mover um dedo, constrói um campo de força que mantém o outro aprisionado em sua própria mente. Esse aprisionamento não se manifesta em grilhões de ferro, mas em pensamentos recorrentes, em lembranças que insistem em voltar, em memórias que queimam mesmo quando não deveriam mais ter importância. O narcisista tenta se convencer de que esqueceu, de que seguiu em frente, mas cada silêncio se infiltra novamente, como água que atravessa as frestas de um muro. A cada dia, a ausência se faz mais presente. O empata, por sua vez, descobre o poder que existe em não responder. Seu silêncio não é apenas negação, é transformação. É como se, ao calar, ele finalmente ouvisse a si mesmo. A voz interior, sufocada por tanto tempo, começa a ecoar. E nesse eco há uma revelação. Nunca foi necessário sustentar o mundo do outro para existir. O silêncio devolve ao empata sua própria existência, intacta, livre, soberana. O narcisista, entretanto, não compreende essa lógica. Para ele, toda ausência é afronta, toda retirada é traição, todo silêncio é acusação. Ele não percebe que o empata não buscou vingança, apenas buscou paz, mas justamente nessa busca nasce o veneno que o destrói, porque a paz do outro se converte no seu caos. A cura de um se torna a doença do outro, e o mais cruel é que esse processo não tem testemunhas. Não há plateia para a ruína do narcisista. Ele sofre em segredo, devorado pelo próprio labirinto interno. O silêncio não precisa ser exibido, porque já cumpre sua função no invisível. O empata não precisa anunciar vitória. O tempo faz isso por ele. A ausência fala todos os dias, em cada lembrança, em cada tentativa falha de reconstruir o que já não existe. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o silêncio é justamente essa força do destino que o narcisista não pode evitar. Por mais que fuja,
fuja, por mais que negue, o silêncio o acompanha como sombra. Ele se torna o espelho inevitável daquilo que sempre recusou enxergar. O empata vai embora, mas o destino fica. E quanto mais o tempo passa, mais o silêncio se solidifica. Ele deixa de ser apenas ausência recente e se transforma em marca profunda, como uma cicatriz que nunca desaparece. O narcisista passa a viver com essa marca gravada na psique, um lembrete eterno de que perdeu aquilo que acreditava ser eterno. Não há como apagar, não há como reverter, não há como refazer. O empata, em contrapartida, aprende que o silêncio não é vazio, mas plenitude. Ele compreende que a retirada não é fim, mas começo. Que ao sair, não apenas se liberta, mas também rompe o ciclo. E essa ruptura é por si só o ato mais revolucionário que pode existir. O silêncio corta as correntes invisíveis e permite que a vida continue, que a alma respire, que o coração floresça. Mas ainda resta uma pergunta que ecoa, uma pergunta que talvez ninguém consiga responder. Será que o narcisista um dia entende o silêncio? Ou será que sua ruína está justamente em nunca compreender, em repetir eternamente o mesmo erro, preso no mesmo ciclo, condenado pela mesma ausência? Essa pergunta paira no ar, como um enigma que não pode ser resolvido, apenas vivido. E talvez seja nesse enigma que a vingança silenciosa encontra sua forma mais sombria. Não no ato em si, mas na eternidade do mistério. O empata segue, o mundo gira, mas o narcisista permanece preso a uma ausência que nunca saberá traduzir. O silêncio não se explica, não se encerra, não se finaliza. Ele apenas continua. O silêncio do empata cresce como uma floresta noturna, densa, impenetrável, cheia de sombras que se movem sem que se saiba de onde vêm. Para o narcisista, cada galho estalado nesse bosque escuro é um susto. Cada sussurro do vento é uma acusação que não pode calar. O vazio que ele deixou não é ausência, é território desconhecido. E nesse território, o narcisista não tem mapas, não tem bússola, não tem controle. Ele se perde dentro de si mesmo, como se tivesse sido abandonado em um labirinto feito apenas de espelhos. E nesse labirinto, as imagens que aparecem não são belas, são distorções, fragmentos de uma verdade que sempre foi negada. O rosto que surge refletido já não é o do conquistador, do controlador, do superior. É o rosto da criança ferida, da solidão não curada, da fragilidade que nunca foi acolhida. O silêncio do empata arranca todas as máscaras de uma só vez, e o que resta é insuportável até para quem as usava. Enquanto o narcisista tenta fugir dessas imagens, o empata aprende algo que nunca tinha compreendido, que sua ausência é também um portal. Ao sair, ele não apenas fecha uma porta para trás, mas abre outra dentro de si. E por essa porta entra a possibilidade de ser inteiro, de não mais viver em função do outro, de não mais carregar o peso de um fardo que nunca foi seu. Esse portal é silencioso, mas é também luminoso. Ele conduz à vida. O narcisista, incapaz de suportar o vazio, busca preencher a ausência com urgência, procura novos rostos, novas vozes, novos corpos, mas nada satisfaz. Nada é suficiente. Tudo parece cópia mal feita de algo que se perdeu. E quanto mais ele busca, mais sente que a ferida se abre, mais percebe que não há substituto possível para aquilo que foi embora em silêncio. É como tentar apagar uma cicatriz, riscando a pele com mais força. O resultado é apenas mais dor. Jung nos lembrava que o inconsciente sempre encontra formas de se expressar. E aqui, o silêncio do empata se converte na expressão inevitável da sombra do narcisista. Ele pode negar, pode racionalizar, pode se distrair, mas não pode escapar. O silêncio é o retorno do reprimido. Ele é o fantasma que bate à porta todas as noites, pedindo para ser visto, pedindo para ser reconhecido. E se o empata já não precisa lutar, é porque sua luta foi vencida na retirada. Ele entende que sua força nunca esteve em salvar o outro, mas em salvar a si mesmo. O silêncio se torna seu escudo invisível, sua espada sem fio, sua fortaleza sem muros.
Ele não precisa atacar porque já venceu. O simples ato de existir fora do jogo já é vitória suficiente. Para o narcisista, no entanto, cada dia sem resposta é um golpe. A ausência se acumula como poeira em uma sala fechada. Cada partícula parece pequena, mas juntas sufocam, pesam, sufocam até o ar mais leve. O silêncio não mata de imediato, mas corrói lentamente, como ferrugem em ferro, como umidade em parede antiga. Ele é um veneno que não precisa de pressa. E o que mais dói não é o que aconteceu, mas o que nunca poderá acontecer. O narcisista fica preso em um ciclo de hipóteses. Se tivesse dito, se tivesse feito, se tivesse controlado de outra forma. Mas o silêncio não devolve cenários alternativos. Ele congela o tempo. O momento da saída se repete para sempre, como uma fita que nunca para de rodar. É um agora interminável. Enquanto isso, o empata respira no futuro. Cada passo longe do passado é um passo em direção à própria essência. O silêncio para ele já não é peso, mas liberdade. O vazio se transforma em espaço para criar, para existir, para florescer. É a vingança mais sombria porque não é planejada, é natural. É simplesmente a vida acontecendo sem o narcisista no centro. E talvez seja isso o mais devastador. O silêncio não é apenas um fim, mas um início. Não é apenas ausência, mas presença em outro lugar. Para o empata, é caminho. Para o narcisista, é ruína. E essa dualidade é o que faz desse gesto a vingança mais sutil, mais profunda, mais inescapável de todas. Há silêncios que não se apagam, mesmo quando o tempo tenta dissolvê-los. Eles continuam a vibrar por dentro como cordas invisíveis, lembrando que a ausência pode ser mais eloquente do que qualquer palavra. O empata, ao se retirar, não levou apenas a própria presença, deixou atrás de si uma revelação que continua viva, como uma chama oculta acesa no inconsciente. Esse eco não é ruído, mas música subterrânea, uma melodia feita de pausas, de espaços, de vazios que se tornam plenos. É nela que o narcisista se perde e é nela que o empata se encontra. Não há necessidade de explicações, porque tudo já foi dito naquilo que não foi falado. E é justamente esse paradoxo que se entranha no coração de quem escuta, a ideia de que o silêncio pode ser o grito mais profundo da alma. Jung nos ensinou que todo encontro verdadeiro com a sombra é um despertar. E no fundo, é isso que essa saída silenciosa provoca. Um despertar que não pode ser evitado, um espelho que não pode ser quebrado. O silêncio é o chamado da sombra, e cada um de nós já o ouviu em algum momento da vida, mesmo que tenha tentado ignorar. A imagem que fica não é de confronto, mas de travessia. O empata atravessa o rio da ausência e, do outro lado, encontra a si mesmo inteiro. O narcisista permanece na margem, olhando a água correr, incapaz de seguir. E esse rio continua fluindo dentro de nós, lembrando que toda libertação exige silêncio e que toda prisão começa quando não sabemos escutá-lo. Há perguntas que nascem nesse espaço. Quantas vezes já nos calamos como forma de sobrevivência? Quantas vezes fomos feridos por silêncios que nunca se explicaram? Quantas ausências ainda carregamos como cicatrizes invisíveis? Essas perguntas não buscam respostas. Elas buscam morada no fundo da alma, onde cada um guarda sua própria verdade. O silêncio é também um jardim secreto. Nele, sementes que pareciam mortas germinam em silêncio, florescendo sem plateia, sem aplauso, sem testemunha. O empata descobre que a vingança não é o fim, mas a possibilidade de florescer sem que o outro o arranque pela raiz. E esse florescer é invisível ao narcisista, mas inegável a quem sente a vida renascer dentro de si. Para quem ouve, esse silêncio pode trazer incômodo, mas também pode trazer cura, porque ao reconhecer a ausência como força, o espectador passa a enxergar a própria história sob outra luz. Não é apenas o empata ou o narcisista que habitam essa narrativa. Somos todos nós, em nossos silêncios, em nossas ausências, em nossas travessias. O que permanece então não é a dor, mas o mistério. O mistério de como um gesto tão simples, não dizer, não reagir, não voltar, pode transformar vidas inteiras.
O silêncio é o segredo que cada um leva consigo e é nele que as maiores verdades se escondem. E talvez a maior revelação seja esta: o silêncio não é vazio, é plenitude. Não é o fim, é começo. Ele não nos arranca do mundo, ele nos devolve a nós mesmos. E quando compreendemos isso, descobrimos que não há vingança maior do que seguir adiante em paz. Se algo em você foi tocado por essas palavras, se esse eco silencioso ressoou dentro da sua própria história, permita que essa experiência continue. Curta este vídeo, compartilhe-o com quem precisa ouvir e inscreva-se para seguir nessa jornada. Porque assim como o silêncio do empata, cada gesto seu pode se tornar um eco que transforma muito além do que você imagina.